esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a liturgia do 30º domingo do tempo comum. E já há vários domingos nós estamos acompanhando a caminhada de Jesus rumo a Jerusalém. E hoje o Evangelho relata a última parada de Jesus antes de entrar em Jerusalém. Hoje nós encerramos o capítulo 10 do Evangelho de São Marcos. E o capítulo 11, depois em casa vocês podem retomar o texto na sua Bíblia. O capítulo 11 será a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E é interessante que Jesus, saindo de Jericó, ele vai se deparar com esta cena do cego chamado Bartimeu. Mas aqui nós precisamos compreender alguns elementos antes de nós entrarmos no texto. Na época de Jesus, qualquer tipo de debilidade física ou até mesmo de deficiência física, aquilo era considerado, na visão judaica, um castigo que Deus dava à pessoa devido ao pecado que ela cometeu. E no caso do cego era um pecado grave, por isso ele deve ter ficado cego. E se não fosse o pecado dele, ele estaria pagando por algum pecado que a família cometeu. Então esta era a visão judaica para as pessoas que tinham alguma deficiência física. Logo, um cego, nesta perspectiva, era considerado um pecador que tinha um pecado muito grave. E de acordo com a visão judaica, quem não tinha possibilidade de ver, não conseguiria ler. Não sabendo ler, não poderia conhecer
os mandamentos de Moisés, a lei, a Torá, o livro dos profetas, o Antigo Testamento. Então, a pessoa, se já era maldita pela sua deficiência física, como sinal do castigo e da vingança de Deus, a partir do momento que ela não pode ver, que a impossibilita de ler, logo ela não poderia nem mesmo passar perto do templo, e não conseguiria também viver a sua religiosidade juntamente com o povo de Deus. Então, esta é uma situação importante, estes elementos nós precisamos compreender, para nós percebermos agora a ação de Jesus, que não vem confirmar aos judeus esta visão de Deus, ou esta ação de Deus, pelo contrário. Em Jesus nós encontramos um Deus misericordioso, um Deus que tem compaixão, um Deus que tem piedade, porque este foi o grito do cego: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E Jesus teve piedade dele. Com esta cura realizada no evangelho de hoje, Jesus quebra os paradigmas judaicos. Jesus rompe com as estruturas religiosas consolidadas e mostra uma nova forma de agir que vem da parte de Deus. Então agora, nós vamos utilizar o folheto para irmos ao Evangelho. Então pegue aí o seu folheto, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46. Acharam aí? Vamos ler juntos o versículo 46. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Então Jesus sai de onde? Jericó. E para onde que Jesus está indo? Para Jerusalém, aonde vai acontecer a sua paixão. E é interessante que tem uma grande multidão de curiosos, dos discípulos e também dos perseguidores de Jesus, que estão ali naquelas redondezas, ao lado de Jesus. O evangelho de hoje cita o nome do cego, e além de citar o nome dele, cita também o nome do pai dele, o filho de Timeu, Bartimeu. Qual é o significado teológico que está por detrás da narração do nome do cego e do nome do seu pai? Provavelmente Bartimeu foi um homem muito rico, juntamente com o seu pai e toda a sua família. E depois o que aconteceu com Bartimeu? Ele ficou pobre, perdeu todas as suas riquezas e a sua família foi à falência. Mas por que o evangelho contextualiza isso? Porque o evangelho quer nos falar que há uma visão que nós temos a possibilidade de alcançarmos, e esta visão é a visão da fé, que nos possibilita uma grande riqueza. O Papa Bento XVI, no documento de Aparecida, vai dizer que o maior presente, o maior tesouro, a maior riqueza que o cristão pode ter é de fazer a experiência de Cristo na sua vida. Mas ao mesmo tempo, no decorrer da sua história, ele pode renunciar a Cristo, ele pode renunciar a este encontro, ele pode renunciar a esta vivência, e ele deixa de ser rico para se tornar pobre. Ele deixa de ter a visão de Deus para se tornar um cego. E é por isso que o evangelho nos cita o nome do cego e o nome do pai do cego, para que nós também sejamos confrontados
com esta situação na nossa vida. Além de ser cego, qual é o outro atributo que o Evangelho dá a Bartimeu? Olha aí depois do nome dele. Ele era cego e mendigo. E o que levou Bartimeu a ser mendigo? A sua cegueira. Porque a cegueira era considerado um castigo de Deus para a vida dele. Sendo um castigo de Deus, ele era um grande pecador. E sendo um grande pecador, ele deveria ser expulso da cidade. E ele não poderia ter a graça de viver com os judeus a sua fé na prática. Foi por isso que o Evangelho também nos situou aonde estava o cego. O cego estava sentado à beira do caminho. Jesus não o encontra dentro de Jericó. Jesus vai encontrar o cego depois que ele saiu, porque o trevo de Jericó é o último antes de chegar em Jerusalém. A mendigância, a cegueira de Bartimeu o colocou onde? À beira do caminho. À beira do caminho. Agora vamos lá para o final do Evangelho e olhemos a última frase do Evangelho. Olha o que está escrito. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. O Evangelho começa falando de caminho e termina falando de caminho. Para nos ensinar o quê? Que este caminho tem um nome. Este caminho se chama Jesus. No Evangelho de João, nós encontramos esta definição. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O primeiro nome da igreja era chamada a Igreja do Caminho. A cegueira de Bartimeu, a mendigância de Bartimeu, o colocou onde? Fora do caminho. Ele era um marginalizado, ele estava à beira do caminho. E a partir do momento que ele se abriu ao encontro com Cristo, que é o caminho, qual foi a consequência final? Ele seguiu Jesus pelo caminho. Então hoje você também precisa tomar esta decisão de não mais querer viver à margem, longe de Jesus, mendigando o resto que sobra. E é tão triste nós olharmos para o nosso contexto de hoje e percebermos o tanto de gente que vive mendigando as migalhas que a outra pessoa pode oferecer. E nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus para viver na cegueira. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus para viver na mendicância. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus para vivermos à margem, à beira do caminho. E é por isso que a pedagogia do Evangelho de hoje precisa convencer em primeiro lugar o nosso coração. Agora vamos ver como se dá esse encontro entre Jesus e o cego Bartimeu. Voltemos para o Evangelho. Vamos agora para o versículo 47. Vamos ler juntos? Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Bartimeu era cego, mas não era surdo. Porque ele ouviu falar que Jesus estava saindo de Jericó para Jerusalém e iria passar lá na beira do caminho onde ele estava. E quando ele começou a ouvir aquele barulhão, aquele alvoroço de gente atrás de Jesus, ele viu a oportunidade, mesmo sendo cego,
ele viu neste momento a oportunidade de uma transformação na sua vida. E qual foi a atitude de Bartimeu? Gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Eu dizia na missa das 10, o cego gritava para Jesus. O cego não gritava com Jesus, porque nós somos muito mal educados com Jesus, e tem situações da nossa vida que nós não gritamos para Jesus, mas nós gritamos com Ele. Senhor, por que que você não fez isso? Olha lá, meu pai morreu, e agora o que vai ser da minha vida? Aponta o dedo, dana com Jesus, dá na cara de Jesus. O cego gritou para Jesus ouvir. E no seu grito há um título messiânico: Filho de Davi. O cego já reconhece em Jesus o seu Messias. E qual era a missão do Messias? Salvar Israel dos seus pecados. Desde o início da história do povo de Deus, eles esperavam a salvação que viria pelo Messias. E este título, Filho de Davi, é um título messiânico. Logo, o cego já reconhece Jesus, o seu Messias, o seu Salvador. E o cego não grita apontando para Jesus, dizendo para Jesus o que Jesus deveria fazer, porque essa também é a nossa atitude. Nós somos trambiqueiros com Jesus, nós somos interesseiros com Ele, chegamos e mandamos o que é que Ele tem que fazer na minha vida. O cego pediu piedade. O cego pediu compaixão. Na tradução mais genuína, a Escritura vai trazer que o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E a palavra compaixão significa compadecer com. E foi isso que Jesus fez com o cego. Jesus se compadeceu diante do grito dele. Jesus se compadeceu diante da indigência dele. Jesus se compadeceu diante da marginalização dele. Porque Jesus ouve o nosso grito. Mas quando nós gritamos para Ele e não gritamos com Ele. Diante dessa situação, voltemos ao Evangelho. Versículo 48. Vamos lá? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Olha a situação. Na época de Jesus, como hoje, havia muito preconceito. E eu fico imaginando a cena destas pessoas que repreendiam o cego, porque ele era um mendigo, era um coitado, estava lá à beira do caminho. E muitos devem ter chegado para ele e falavam assim: cala a boca, ceguinho. Outro passava e dizia: cala a boca, seu mendigo, seu indigente. Eles queriam calar o cego. Qual era o motivo que levava esse grupo a mandar o cego calar a sua boca? Porque a partir do momento que o cego se manifestava e gritava diante da sua cegueira, ele revelava uma cegueira que não era pessoal, mas ele revelava a cegueira do povo de Israel, que não se abria para ver Jesus. E esse foi o pedido de Natanael lá no Evangelho: queremos ver Jesus. A cegueira de Bartimeu
revela a cegueira de Israel e a nossa cegueira também. Só que nós temos uma dificuldade grande de permitir com que as nossas fragilidades, com que as nossas fraquezas, com que os nossos pecados sejam revelados. E a gente vai escondendo tudo debaixo do tapete. E aquele grupo queria esconder a cegueira do cego, para que a sua cegueira pessoal não fosse revelada. E minha gente, só pode ser redimido, só pode ser curado, só pode ser libertado aquilo que é assumido. Enquanto o cego não assumisse a sua cegueira, ela não poderia ser curada. E na nossa vida não é diferente. Enquanto eu não assumo o meu pecado e bato no peito para pedir perdão a Jesus na minha confissão, eu não posso ser perdoado. É muito interessante nessas chácaras de recuperação de alcoólatras, de drogados, porque o primeiro critério que eles utilizam para ajudar uma pessoa a sair das drogas ou do alcoolismo é a pessoa reconhecer que ela é alcoólatra, que ela é usuário de drogas e que ela quer sair da droga ou do álcool. Se a pessoa não reconhece e se a pessoa não toma essa decisão, a maioria das chácaras de recuperação não aceita a pessoa. E na nossa vida não é diferente. Enquanto você esconder a sua cegueira, o seu pecado, a sua fraqueza, a sua debilidade debaixo do tapete, Jesus não pode fazer nada. Porque Ele é muito educado e Ele respeita a sua liberdade. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, o grupo que queria calar o cego. Mas Jesus ouve o grito do cego. Vamos agora para o versículo 49. Olha lá o versículo 49. Vamos ler juntos? Então, Jesus parou e disse: chamai-o. Eles chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Olha a cena, Jesus rodeado por uma grande multidão. E a multidão, minha gente, fala muito, não é? Quando você está num aglomerado grande de pessoas, o tititi é grande. E na época de Jesus não era diferente. Mas Jesus teve uma reação. Jesus parou. Por quê? Porque ele ouviu o grito do cego. E hoje nós vivemos numa rotina louca. Hoje nós temos um ritmo de vida frenético, sem parar, movimentadíssimo, que nem na hora de dormir nós não conseguimos parar. A luz já está apagada e o carão no celular com aquela luz assim, e o olho pequeno para ver Zap Zap, para ver Facebook, para responder os outros. Não é assim? Aí depois do outro dia fala para o marido ou para quem mora: e essa noite meu sono foi ruim, sonhei demais. É claro, até 2 horas da manhã vendo besteira na internet, e isso vai sendo armazenado tudo no inconsciente, e depois o inconsciente joga para o consciente, isso vira imagem, e você sonha, não descansa, a cabeça oca. Para ouvir, precisa fazer o quê? Parar. Jesus parou e ouviu o grito do cego. Por que hoje as pessoas não ouvem mais a Jesus, nem dentro da igreja? Porque não param. É o cachorro que passa e que me chama a atenção, é o passarinho que voa e que eu olho, é a pessoa que está do meu lado, é o sono que me inclina a cabeça, é o calor que me leva a abanar com o folheto. Não conseguimos parar. E quem não para, não ouve. Jesus parou e ouviu o grito do cego.
Quando Jesus ouviu o grito, Jesus tomou uma atitude. Olhou para os discípulos e disse: mandai chamá-lo. Vai lá chamá-lo. Jesus não é indiferente diante da nossa dor. Jesus não é indiferente diante do nosso grito. Pelo contrário, Ele para, Ele ouve, Ele se compadece, Ele tem piedade e Ele manda chamar. O primeiro grupo foi o grupo que mandou o cego calar a boca. Repreendia o cego. Acabamos de ouvir. E agora nós temos um segundo grupo, porque Jesus disse: vai chamá-lo. E este segundo grupo chega diante do cego e diz a ele, olha, segunda frase do versículo 49. Eles o chamaram e disseram. Na nossa vida, nós podemos fazer a escolha de conviver com o primeiro grupo e obedecer o que eles dizem, ou nós podemos escolher conviver com o segundo grupo e obedecer o que eles dizem. Vocês me permitem citar alguns exemplos? Sim ou não? Domingo, você está lá se preparando e diz assim na sua casa: eu vou à missa. Aí vem o primeiro grupo. E a missa para quê? Vamos ver o concurso das danças dos famosos. Vamos sair para comer alguma coisa, vamos ao cinema. Esse negócio de ir para a igreja todo domingo, para que isso? Já ouviram esse tipo de conversa? Outro exemplo. Você lá na sua casa tem o seu espaço de oração. E de repente você até convida: fulano, fulana, vamos rezar? Ih, não, estou ocupado. Nossa, tem que fazer tanta coisa, tem isso, tem aquilo, tá. Outros já vão dizer assim: rezar para quê? Eu já rezei domingo. Você consegue ficar uma semana tomando banho só no domingo? Nesse calor? Não. Primeiro grupo, querendo calar, querendo impedir, querendo amarrar, dizendo: não vai, fica aí, é melhor, é mais conveniente à beira do caminho pedir esmola sendo mendigo. Agora temos o segundo grupo. Quantas pessoas já passaram pela nossa história, nos momentos de dores e sofrimentos que enfrentamos, e foram conforto de Jesus para nós. Disse assim: fulano, tenha fé, tenha confiança, você vai conseguir superar. Outros que chegaram e disseram assim: vamos rezar com você, vamos rezar para você, não desanime. Segundo grupo. Com qual você quer conviver? E qual deles você está ouvindo mais? Os que repreendem, os que mandam calar a boca, os que querem te impedir de ir até Jesus? Ou o segundo grupo que vai dizer para você assim: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Este foi o grande anúncio dos discípulos de Jesus, e esta é a missão da igreja de Jesus. Te dizer, quando você estiver desanimado, coragem. Te dizer, quando você está caído, levanta-te, segura na mão de Deus e vai, pois ela vai te sustentar. E mais do que isso, te conduzir até Jesus. Agora vamos ver qual foi a reação do cego Bartimeu diante do convite que os discípulos de Jesus fizeram a ele. Voltemos ao Evangelho. Vamos agora no versículo 50. Vamos ler juntos? O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Olha, a última frase do versículo 49, 3 ações: coragem, levanta-te, Jesus te chama.
Agora, no versículo 50, mais 3 ações. Jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Bartimeu, sendo cego, se tornou mendigo. A única coisa que ele tinha como mendigo era o que, minha gente? O manto. O manto que o cobria à noite quando fazia frio. O manto que ele dobrava e colocava sobre as pedras, porque ele vivia à beira do caminho para sentar durante o dia. Era o manto que ele esticava quando via aquele tanto de gente passando, e ele dizia: dá uma esmola para o ceguinho, dá uma moedinha para o ceguinho não rouba, o ceguinho não mata, ajuda o ceguinho. A única coisa que ele tinha era o manto. E o manto é sinal do comodismo, o manto é sinal do pecado, o manto é sinal das estruturas que prendiam aquele homem à margem do caminho. E a primeira atitude dele, ao ouvir o convite de Jesus, foi o quê? Jogar o manto fora. Porque o manto era sinal da estrutura consolidada, que o fazia marginal, que o fazia pecador, que o fazia um excluído. E hoje você deve se perguntar: qual é o seu manto? Porque cada um de nós temos o nosso. Que diz assim: para quê? Para que ir à igreja? Para que rezar? Para que ajudar o outro? Para que fazer o bem? Para que mudar de vida? Para que deixar o meu pecadinho de estimação? Padre, ele me dá tanto prazer. O manto foi a primeira atitude dele, de jogar fora o que o impedia de ir ao encontro de Jesus. Primeira atitude. Segunda atitude, ele pulou. De quê? De alegria. Porque Jesus ouviu o grito dele. E eu dizia hoje pela manhã, esta é a reação das pessoas que fazem uma grande experiência quando Jesus chega na sua vida. Se nós pegarmos o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, quando Maria concebe Jesus pela ação do Espírito Santo no seu ventre, ela sai da sua cidade, Nazaré, e vai para a casa de quem? De Isabel. Quando Isabel encontra Maria, o que Isabel faz? Dá um pulo de alegria, mesmo já sendo idosa, estando grávida, e vai dizer: como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Até a criança que está dentro do meu ventre fez o quê? Pulou de alegria. E o nosso mundo hoje, minha gente, é um mundo de pessoas abatidas, de cabisbaixo, com a fisionomia triste. Ande na feira, ande no terminal de ônibus, ande pelas ruas da cidade. O nosso povo hoje é um povo abatido, é um povo que não sabe exaltar, é um povo que não sabe louvar. Por quê? Porque está à margem do caminho, porque está na cegueira, porque está longe de Jesus. E longe de Jesus não há possibilidade de exultar de alegria. Padre, é porque o senhor não me conhece. Quando eu tomo a minha pinguinha, como eu tomo a minha cervejinha, o som lá em casa morre e eu pulo. Mas depois vem a sua ressaca, depois vem o seu vazio interior, e aquele pulo lá não vai resolver nada na sua vida. Segunda atitude do cego, pulou. E a terceira, a mais importante, porque não adiantava jogar o manto fora, não adiantava exultar de alegria, pular, se ele não fosse ao encontro de Jesus.
E o Evangelho disse que no mesmo instante ele correu e foi até onde? Até Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Jogar o manto das comodidades, das estruturas pré-moldadas fora. Permitir com que a palavra do Senhor caia no nosso coração para nos dar alegria e tomarmos a decisão de irmos ao encontro dele. Mas hoje nós queremos um Jesus de sofá, minha gente. Olha como o sofá de hoje é confortável, né? A maioria deles se torna uma cama. Então nós queremos estar no sofá, com as pernas para cima, com o ar-condicionado ligado, com a televisão ligada, com o celular conectado à internet e falando para Jesus tudo o que Ele precisa fazer na nossa vida. Temos muita dificuldade de sairmos, de irmos ao encontro dEle, de andarmos até Jesus. Então o testemunho do cego precisa nos ensinar. Quando o cego chega até Jesus, Jesus vai fazer uma pergunta. Vamos agora para o próximo versículo, o versículo 51. Acharam aí? Vamos ler juntos? Então, Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Minha gente, Jesus perguntou o que era óbvio. Um cego que faz todo o movimento, como foi Bartimeu, o que ele queria? Uma moedinha de Jesus? Não, porque ele já tinha jogado o manto fora, não tinha onde pôr a moeda. O que ele queria? Ver. Padre, mas por que Jesus pergunta ao cego o que o cego quer que ele, Jesus, faça? Porque o critério para que Jesus realize qualquer milagre é a adesão da pessoa, é a abertura do coração. Como eu dizia no início da pregação, Jesus é delicado, Jesus é fino, Jesus preocupa conosco nos mínimos detalhes. E mesmo sabendo que Ele pode fazer o melhor para nós, Ele não chega arrombando a porta do coração e dizendo assim: eu vou entrar porque vai ser bom para você. Não. Jesus hoje pergunta também para você: o que queres que eu faça? Aqui Jesus pede licença ao cego para entrar na vida dele. Aqui Jesus pede ao cego uma adesão de fé, uma acolhida do coração, para que a vida dele pudesse ser transformada. E hoje Jesus pergunta para você: o que queres que eu te faça? Qual foi a resposta do cego? Mestre, que eu veja. Vamos repetir? Mestre, que eu veja. Mestre. Mestre. O que isso quer nos dizer? Que o cego Bartimeu reconhece Jesus como Rabuni, como mestre, e sendo mestre, a atitude dele de pular, de jogar o manto e de ir até o encontro de Jesus é porque ele queria se tornar discípulo. E o discípulo precisa de quem? Do mestre. Por isso ele diz: mestre. Mestre, que eu veja. E o que está por detrás desta palavra veja? Era o grito do cego, que dizia para Jesus: eu quero sair da minha indigência, eu quero sair do meu pecado, eu quero sair da minha fraqueza, eu quero sair da margem do caminho, e eu quero uma vida nova, porque eu reconheço que somente o Senhor pode me dar. E é interessante, quem participou da missa domingo passado, Tiago e João, no evangelho de domingo passado, vira para Jesus e diz: mestre, tudo que nós pedirmos, o Senhor tem que nos conceder.
E aí Jesus pergunta para eles: o que queres que eu faça? A mesma pergunta que ele fez para o cego de hoje. E logo Tiago e João enchem o peito e diz: mestre, quando tu tiveres no teu reino, conceda a nós um lugar à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus olhou para eles e disse: não compete a mim dar estes lugares. E Jesus não atende o pedido de Tiago e de João, porque eles buscavam vanglória, poder político, reconhecimento pessoal. E Jesus foi percebendo que eles não tinham entendido nada do itinerário do seu projeto. Diferente do cego, ele pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? O cego disse: mestre, que eu veja. E olha o que vai acontecer com o cego Bartimeu agora. Versículo 52, vamos lá? Último versículo do Evangelho. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Qual a primeira palavra de Jesus? Vai. Que coisa estranha. Jesus manda chamar o homem vem, e agora Jesus diz para ele: vai. O que isso significa? Isso significa que quando Jesus nos cura pela fé que entra no nosso coração, Jesus não nos torna refém dele, mas Jesus nos liberta de tudo aquilo que nos prende. Por isso a atitude de um curado, por isso a atitude de um libertado pela força de Jesus é esta: vai e se torne discípulo, vai e anuncia a toda criatura até os confins da terra. Jesus não escraviza ninguém debaixo do seu chicote, como nós fazemos nas nossas dependências afetivas. Jesus nos dá a liberdade dos filhos de Deus e fala: agora que você experimentou, agora que você bebeu na fonte, agora que você está curado, agora que você está libertado, vai e anuncia. Seja testemunha, seja discípulo. E qual foi o elemento que gerou a cura na vida daquele homem? A fé. A tua fé te curou. Jesus coloca o cego como protagonista do processo. Vocês pararam para observar isso? Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Olha a humildade de Jesus, gente. O cego só foi curado graças à ação de quem? De Jesus. Não haveria o milagre, a cura, a devolução da visão, se não fosse a misericórdia, a compaixão de Jesus. E esta atitude humilde de Jesus precisa nos ensinar a sermos humildes também, a não querermos mais ter uma casta ao nosso serviço e à nossa disposição, mas permitir com que as pessoas também sejam livres. Quantos casamentos, quantos relacionamentos são destruídos pelo ciúme? O que é uma pessoa ciumenta? É uma pessoa insegura de si, que vê a sua insegurança refletida no outro, e a partir deste momento, o outro precisa ser domínio das suas mãos. Aí já questiona, já não confia, já coloca coisa onde não tem, e aí vira aquela cachorrada, até a coisa ir para o buraco. Então nós devemos aprender com Jesus a nova visão que nos possibilita a luz para iluminar o nosso caminho. É fruto de uma adesão, de uma acolhida gratuita no nosso coração do que Ele pode fazer em nós. Isso é fé. Graças a Deus, nós que aqui estamos não somos cegos. Mas feche seus olhos agora e veja como é a vida de um cego. Fecha aí, faz esse teste.
O que o cego vê, gente? Somente escuridão. E naquele momento a fé do cego fez o que com ele? Permitiu com que a luz do Cristo ressuscitasse, iluminasse a sua escuridão. Então Jesus não dá só a visão física para ele, mas Jesus possibilita a graça da luz da sua ressurreição. Na tradução do grego desse texto, Jesus vai dizer: vai, a tua fé te salvou. Porque mais do que a cura física, porque ele poderia voltar a ver e voltar também para onde? Para a beira do caminho para pedir a moedinha dele. Então Jesus não queria dar só a cura física, mas Jesus queria dar a salvação. E olha qual foi a reação do homem curado que deixou de ser cego. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Ele não voltou mais para a beira do caminho para pedir esmola, para ser um mendigo, mas ele se tornou um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, um anunciador de Jesus. E o caminho se tornou Jesus na vida dele. Diz a medicina que o órgão que está mais perto dos olhos é o coração. A medicina diz que o órgão que está mais perto do nosso olho é o nosso coração. Você quer saber como está a vida de uma pessoa? Converse olhando nos olhos dela. Vocês que são pais e mães, têm filho pequeno, quando a criançada faz arte e o pai e a mãe descobrem, e já dá o grito: fulano, e vem o menino ou a menina, e ele já sabe, ou ela já sabe que fez alguma coisa errada, e você pergunta, como que eles te respondem? Olhando para baixo. Aí o pai grita à mãe: olha para mim, né? Ai, a criança até treme. Aí olha, abaixa. Não é assim? Porque ela sabe que o seu coração a motivou a fazer alguma coisa errada, e o seu olhar revela o que ela fez. Por isso que Jesus queria curar o homem da cegueira. Porque mais do que dar a visão física, Jesus queria alcançar o quê? O coração daquele homem. E hoje Jesus quer fazer o mesmo na sua vida. Ele quer alcançar o seu coração, para te dar uma nova vida, para te dar uma nova visão, para que você faça a experiência das trevas para a luz, para que você faça a experiência da margem para o caminho, para que você faça a experiência da prisão para a libertação, para que você faça a experiência do pecado para a graça. Então vamos encerrar essa nossa pregação de hoje, pedindo a Jesus esta graça. Agora faça a sua oração diante de Jesus como aquele cego. Qual é o seu manto? Qual é a margem que você vive, que te faz ser também mendigo? Qual é a sua cegueira, que te põe na escuridão a todo momento? Então você diz para Jesus hoje: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Põe a mão no seu coração e pede isso. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim.
Se for preciso você gritar para Jesus, grite como aquele cego: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Porque Jesus para, porque Jesus ouve o seu grito de dor, porque Jesus vê a sua escuridão, vê a sua cegueira. E Jesus te diz: coragem, levanta-te, vem até a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei o descanso. Vinde a mim. E aquele homem jogou o manto fora, pulou de alegria e foi até Jesus. Não tenha medo nesta noite de jogar o seu manto fora. Não tenha medo de exultar de alegria na presença de Jesus. E mais do que isso, não tenha preguiça, para que você receba a coragem, a força para se levantar e ir ao encontro do Senhor. Porque muitos dizem assim: eu não tenho força, eu já tentei, eu não consigo. E hoje essa palavra é para você: coragem, levanta-te, porque Jesus tem de piedade de você, porque Jesus tem compaixão de você. E hoje Jesus quer te dar uma nova visão. Hoje Jesus quer abrir os seus olhos para a luz da fé. Diga a Ele: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Para que Ele te diga: vai, a tua fé te salvou. É a nossa fé em Jesus que nos salva. É a nossa fé em Jesus que nos cura. É a nossa fé em Jesus que nos dá uma nova visão, para que nós nos tornemos discípulos, porque Ele é nosso mestre, para que nós sigamos o seu caminho, para que nós sejamos discípulos de Jesus, e ao chegarmos na nossa casa, no nosso trabalho amanhã, nos nossos estudos, olhar para as pessoas e dizer: coragem, levanta-te, Jesus te chama, porque eu fiz esta experiência. Não queira sair daqui como você entrou, na sua cegueira, mas peça a graça da salvação, da cura, da libertação, que a sua fé em Jesus pode te oferecer. Me contaram que o Senhor ia passar, Mas havia uma chance, e que havia uma chance de eu poder chegar. Me disseram que tinhas que poder tinhas poder para ressuscitar, e fazer o paralítico andar. renasceu dentro de mim Renasceu dentro de mim a fé a fé que há muito eu já não tinha. eu senti meu coração arder. Eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus,
Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Ele encheu a nossa boca de sorriso, os nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Por isso, nós exultemos de alegria. Ó Senhor, mudai a nossa sorte, como torrentes do deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando as suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Fala isso para você. Maravilhas fez comigo o Senhor, e eu exulto de alegria. Maravilhas fez comigo o Senhor, e eu exulto de alegria. Obrigado, Jesus, porque nós já choramos muito nesta vida, lançando as nossas sementes, mas hoje nós temos a certeza que a colheita é na alegria, que a colheita é na vida nova que o Senhor nos dá, que a colheita é no teu caminho, que hoje nós queremos te seguir. Como aquele cego libertado, como aquele cego curado, que gritou: Jesus, filho de Davi, e foi ouvido, que foi salvo, que foi liberto, que foi revigorado com a sua fé. Cante isso como o seu louvor a Deus, como o seu exulte na presença do Senhor, deixando para trás tudo aquilo que te pôs à beira, à margem do caminho.